Salvíceras. No último vídeo a gente parou, né, na leitura das notas marginais. Na verdade não são notas marginais, são as referências marginais, né? São os versículos referenciados na margem do texto bíblico, né? Geralmente ficam na vertical. E, bom, a Bíblia, palavra viva, Bíblia católica, ela é conhecida aí, ela tem como característica uma ampla gama de notas, né? De notas não, de versículos, né? De referências verticais. E há outras Bíblias que também têm essa característica. Por exemplo, a Bíblia Thompson, a Bíblia de Estudo Thompson, ela tem muitas referências verticais. A diferença é que lá você tem as referências verticais agrupadas por cadeias temáticas. Então a Bíblia Thompson ela é bastante assim especializada nisso, né? Na referenciação de tópicos, de temas e assuntos em cadeias temáticas. Em breve, espero ter aqui conosco também no nosso hall de traduções e de bíblias de estudo, até porque a Bíblia Thompson ela tem uma tradução que nós ainda não abordamos aqui, não temos como praxe utilizar, que é a Almeida Contemporânea, né? Bom, então vamos ao ponto onde paramos, né? Bom, nós paramos no versículo 7º, então agora versículo 8º. O versículo 8º do capítulo 4 de Êxodo tem algumas referências verticais também intrabíblicas, né? O versículo 8º é aquele que diz assim: E Yahvé disse, se eles não acreditarem, não lhe derem atenção com o primeiro sinal, com o segundo hão de acreditar. E aí ele manda ler o versículo 30 e o versículo 31, aqui mesmo deste versículo, deste capítulo, perdão, né? Então vamos até ele, né? 30 e 31. Arão dizia todas as palavras que Yahvé tinha dito a Moisés, e este realizava os sinais diante do povo. O povo acreditou. Então, o povo acreditou. Mas o povo acreditou porque Moisés realizava os sinais diante do povo. O povo só acreditou em Moisés porque ele realizou os sinais. Então, é um mito acreditar que o povo de Israel sempre foi um povo muito crédulo, um povo exemplo de fé. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. E o bacana da Bíblia é que a Bíblia não nos esconde isto. Ela deixa passar. Ela expõe. O povo de Israel tem, né, aqui, ali, esta ou aquela pessoa, em algum determinado contexto, sinais, né, manifestações de grande fé, sem dúvida alguma. Mas, de maneira muito sincera e honesta, o texto bíblico também expõe momentos de total ou quase total incredulidade da parte do povo. Vimos isto da parte do próprio Moisés, que tentou por 5 ou 6 vezes aqui se esquivar da responsabilidade de liderar o povo. Vimos isto agora também o próprio povo que só acreditou porque viu. E Jesus vai falar muito mais à frente, né? Feliz aquele que crê sem ver, né? Bom, aí ele manda ver também João 12:37. Vamos a My Bible. João 12:37. Apesar de ter realizado tantos sinais diante deles, não creram nele, a fim de se cumprir a palavra dita pelo profeta Isaías: Senhor, quem creu naquilo que ouviu de nós? E o braço do Senhor, a quem foi revelado? Bom, aí ele vai para o versículo 9. Se não acreditarem, nem lhe derem atenção com nenhum dos sinais, dos 2 sinais,
pegue água do rio Nilo e derrame-a no chão seco. A água que você pegar do rio vai se transformar em sangue no chão seco. Não é dito ali no final do capítulo se Moisés precisou fazer os 3 sinais, né? Operar os 3 milagres. É dito apenas que Moisés foi fazendo os milagres e o povo acreditou. Mas este terceiro sinal aqui, milagre, maravilha, prodígio, enfim, ficou como um último recurso dado por Deus. Olha, se eles não acreditarem nos 2 anteriores, eles vão acreditar nesse milagre de transformar a água do rio Nilo em sangue quando cair no chão. Aqui é preciso esclarecer o seguinte: primeiro, o rio Nilo, ele aqui é colocado, né, na tradução da palavra viva como rio Nilo, mas na Bíblia de Jerusalém como rio apenas, só que com R maiúsculo, e em outras Bíblias como rio com R minúsculo. Mas eu já falei sobre isso aí nos vídeos anteriores. E por que ele ficou em último lugar? Por que o primeiro veio o sinal da serpente, do cajado que vira serpente, né, do bordão? Depois, uma cura da própria carne de Moisés, que ora leprosa, depois fica sã. Então, uma cura de enfermidade, e depois o milagre de transformar água em sangue. Há interpretações possíveis aqui. Primeiro, o primeiro milagre, se entendermos que eles estão numa gradação de importância ou de profundidade, ou diria até, entre aspas, de dificuldade, o primeiro milagre seria o milagre mais fácil de não ser acreditado. Por quê? Porque ele é um milagre de transformar um pedaço de pau em uma serpente. Uma interpretação possível é talvez a questão de ser fácil você enganar com truques de mágica, né? Há um filme, eu não me lembro agora, acho que é aquele Os 10 Mandamentos, um filme bastante conhecido, né, de 1953, se eu não me engano, em que os magos, né, os mágicos, os magos, enfim, lá de Faraó, eles vão jogar uma vara de madeira no chão, só que ela é recheada, ela é dividida em 2 partes, e dentro dela tem uma serpente. Quando a vara cai, as partes da vara se rompem, né, se abrem, e de lá de dentro sai uma serpente. Não acredito que seja esse o caminho, né, por ser mais fácil de ser feito, então esse milagre vem na frente. Eu acredito é por conta mesmo da relação com o aspecto cultural, religioso dos egípcios. Eu acredito que Deus, ele, dentro desse contexto aqui, ele pede para Moisés executar esses 3 milagres numa gradação, sim, mas numa gradação de grandiosidade aos olhos dos egípcios. Porque os milagres, aqui, os prodígios que são aqui realizados, vão ser, de fato, executados para quem? Para quem enxergar, para quem vê e ficar impactado. Os egípcios, especialmente Faraó. Então, a serpente, é preciso entender o símbolo, né, o valor simbólico da serpente na cultura, sempre ali atrelado ao aspecto de uma deidade da cultura egípcia, e também sempre conectado, esse símbolo, né, da serpente, sempre conectado com a astúcia representada por esse símbolo, pela perversidade, também a astúcia. A serpente sempre foi entendida na Mesopotâmia como sendo a personificação, ou enfim, o símbolo de uma astúcia, de algo traiçoeiro, inteligente e também maligno, né? Então, Moisés pondo a mão na cauda da serpente é a mesma coisa que o Deus de Moisés ser mais forte que esse animal astuto, símbolo da entrada do mal no mundo, no Jardim do Éden, e dominando esse mal, né, pela cauda, pegando pela mão e não fazendo mal algum a Moisés. Depois, no segundo momento, a questão
da cura, ou seja, é um Deus que também é capaz de curar enfermidades, doenças. A lepra era uma doença muito impactante, muito, a mais impactante doença da época, que muitas vezes, né, não tinha cura, e era algo assim tremendo de ver, de presenciar. E Moisés ficando curado disso aí, assim, num passe de mágica, né, entre aspas, de uma hora para outra, em uma fração de segundo, é muito difícil você ludibriar com truques de mágica isso, entendeu? Fazer um truque desse assim, teria que ser uma mágica moderna, né? De hoje, com toda a tecnologia que hoje, da qual hoje os mágicos dispõem. Mas naquela época, como é que você ia fazer isso para enganar o povo? Então, assim, ó, visualmente impactava bastante também. E, por último, ficou a questão aí da água transformada em sangue, porque o Nilo era um deus. Claro que, como eu falei, há traduções que não trazem rio Nilo, trazem apenas rio. Mas ali certamente era, assim, na minha opinião, o rio Nilo. O Egito, gente, só tem um rio, né, de destaque. É o rio Nilo. Claro que tem outros pequenos rios, riachos, mas assim, o rio Nilo é o único rio, a bem dizer, do Egito. Então não tem como ser um outro rio. Então talvez por essa certeza é que o tradutor aqui da Bíblia, a Palavra Viva, tenha ficado bastante à vontade para colocar Nilo no texto, mesmo não vindo o nome Nilo no original, tá? E aí, transformar a água desse rio em sangue é como que ofender, macular o deus Nilo. Não era apenas um rio, ele era um rio-deus dentro da mitologia egípcia. Então, o domínio sobre esse deus, da parte de Moisés, da parte de Yahvé, impactaria bastante e com certeza tanto que todos aqueles que ainda não tivessem acreditado nas palavras de Moisés após presenciarem os dois primeiros prodígios, acreditariam dessa vez, sem dúvida alguma. Bom, aí ele manda ver sobre este versículo o capítulo 7, versículo 19. Então vamos até ele. Disse Yahvé a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a tua mão. Aqui tá vendo, na versão da Bíblia de Jerusalém, do aplicativo My Bible, tá assim: toma a tua vara e estende a lua mão, né? É a tua mão, conforme tá na Almeida Corrigida e Fiel de 2007 na esquerda. Sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais. Tá vendo só? Existem rios no Egito. Tá vendo? Só que são rios menores, né? Sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se convertam em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, até nas árvores e nas pedras. Então é o que vai ser feito lá no capítulo 7, sempre usando o bordão, o cajado, mesmo que não necessariamente o mesmo, né? Porque o cajado que vai se transformar em serpente é o de Moisés. Arão vai colocar o cajado dele. É o mesmo que florescerá e será colocado, será posto dentro, né, do tabernáculo. Mas os cajados fazem histórias e muitos milagres ao longo da Bíblia, né? Eles resgatam ovelhas perdidas, machucadas, eles salvam vidas, eles florescem, eles fazem milagres, eles amaldiçoam, eles tiram água de rocha, enfim, são os cajados, são os bordões usados na Bíblia. Bom, aí ele manda, agora a gente vê no versículo 10 uma série de passagens, né? Moisés insistiu com Yahvé: meu senhor, eu não tenho facilidade para falar, nem ontem, nem nunca, nem depois que falaste com teu servo. Minha boca e minha língua são pesadas. Aí ele manda ver 6:12. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Depois ele manda ver aqui Jeremias 1:6.
Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino, uma criança. Atos 7:22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Aqui é interessante a gente fazer uma seguinte observação. É contraditório, tá, o versículo 22 de Atos 7 com o versículo 10 de Êxodo 4. Por quê? Porque lá em Êxodo 4, Moisés está dizendo que ele não era poderoso em palavras. E aqui, em Atos 7:22, Paulo, na verdade aqui é Lucas que escreve, está dizendo que sim, ele era poderoso em suas palavras. Afinal de contas, ele era ou não era poderoso em suas palavras? Antes, claro, de ser usado por Deus. Ele era ou não era poderoso em suas palavras? Provavelmente não. Mas, depois que ele é usado por Deus, ele passa a ser. Né? Então, assim, é uma possível harmonização. Porque não há passagens anteriores ao chamado de Moisés em que Moisés demonstra a aptidão elocutiva, né? Para poder, de persuasão, de comunicação. Então a gente não pode dizer que sim nem que não, mas a gente pode aceitar que não, ele não era. A gente pode acreditar nele quando ele diz que ele não era bom com as palavras. Mas depois que Deus começa a usá-lo, ele passa a ser bom com as palavras, porque você vai ter várias passagens onde ele fala e o povo obedece, onde ele lidera milhares de pessoas. Né? Você não vê passagens dele falando besteiras, ele falando uma coisa e a coisa não acontece, de ele dar opinião errada, de ele falar, gaguejar, falar merda, palavrão. O que é uma pessoa que não sabe falar ou que não tem habilidade com as palavras ou que tem a língua pesada? É tudo isso. Você não tem nenhum exemplo disso depois do chamado dele. Então, assim, para tentar harmonizar aqui Atos 7:22 com Êxodo 4:10, a gente pode dizer isso, que ele era sim poderoso em suas palavras, e ele era sim não poderoso em suas palavras, só que depende do tempo da vida dele. Antes do chamado, ou seja, antes de Êxodo 3, ele era de língua pesada, como ele mesmo disse, e ele estaria certo. E depois do chamado, ele passou a ter isso aí curado. E também o evangelista Lucas aqui também estaria certo, que escrevendo aqui Atos, capítulo 7. Beleza. Ele manda ver também 1 Coríntios 2, 1-4. Eu mesmo, quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com o prestígio da palavra ou da sabedoria para vos anunciar o mistério de Deus, pois não quis saber outra coisa entre vós a não ser Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Estive entre vós cheio de fraqueza, receio e tremor. Minha palavra e minha pregação nada tinham da persuasiva linguagem da sabedoria, mas eram uma demonstração de espírito e poder. Então, o apóstolo Paulo também relatando que ele, devido à fraqueza, ao receio e ao tremor, ele não conseguiu articular bem suas palavras dentro de um ponto de vista da retórica grega. Mas ele foi falando mesmo assim o que era preciso falar sobre a base do Espírito Santo e do poder de Deus. Então é mais ou menos isso que vai acontecer aqui com Moisés também. Também manda ver 2 Coríntios 10:10. Pois as cartas, dizem, são severas e enérgicas. Mas ele, uma vez presente, é um homem fraco, e a sua linguagem é desprezível. Quem assim fala, tome consciência de que tais como somos pela linguagem e por cartas, quando estamos ausentes,
tais seremos por nossos atos quando estivermos presentes. Aí ele manda ver o versículo 11. Yahvé replicou: quem dá a boca para o homem? Quem faz o mudo ou o surdo, o vidente ou o cego? Não sou eu, Yahvé? Aí ele manda ver Gênesis 18, 14. Acaso existe algo de tão maravilhoso para Yahvé? Na mesma estação, no próximo ano, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Quer dizer, Deus abre o ventre, né, de Sara. Salmo 51, 17. Ó Senhor, abre os meus lábios, e minha língua anunciará o teu louvor. Então ele abre a boca do mudo. Salmo 94, 9. Quem plantou o ouvido não ouvirá? Ou seja, quem fez o ouvido não ouvirá? Quem formou o olho não olhará? Então, Deus abre a madre da mulher, Deus, da mulher infértil, Deus dá a voz ao mudo, Deus dá a visão ao cego, a audição ao surdo. Agora, Salmo 146, 8. Yahvé abre os olhos dos cegos, Yahvé endireita os curvados. Agora também Deus, ele endireita os curvados, ou seja, ele cura problema de coluna, né? Depois Isaías 6, 7. Isaías 6, 7. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Então Deus também retira o pecado da boca, o pecado da língua, né? Santifica a pessoa. Depois Mateus 11, 15, Evangelho de Mateus 11, 15. Quem tem ouvidos, ouça. Ele manda ver também o versículo 12, né? Agora, então, vá, eu estarei em sua boca, e lhe ensinarei o que você há de falar. Então tá lá, aqui no versículo 15, né? Onde ele vai dizer, você vai falar com ele, passar para ele as mensagens. Eu estarei na boca de vocês dois. Ele está se referindo a Arão e a Moisés. Eu lhes ensinarei o que deverão fazer. Ele manda ver também Isaías 49, 2. Vamos até Isaías 49, 2. De minha boca fez uma espada cortante, abrigou-me na sombra da sua mão. Fez de mim uma seta afiada, escondeu-me na sua aljava. Isaías 54 também. O Senhor Yahvé me deu uma língua de discípulo, para que eu soubesse trazer ao cansado uma palavra de conforto. De manhã em manhã ele me desperta, sim, desperta o meu ouvido, para que eu ouça como os discípulos. Então, ouvidos de discípulo, língua de discípulo. Língua de discípulo, para que o sujeito saiba
trazer ao cansado uma palavra de conforto. Por quê? Porque o discípulo, ele sabe como se sente, né? O cansado, ele se coloca no lugar da vítima, de quem precisa. Então ele sabe orientar, ele sabe como se sente a pessoa, então ele sabe também dar uma palavra para a pessoa, porque ele sabe o que aquela pessoa precisa, inclusive ouvir. E ele também vai dar ouvido de discípulo. Por quê? Para que o ouvido de discípulo é um ouvido aplicado em escutar e guardar o que ouve. Beleza. Também manda ver Jeremias 1,9, né? Então Yahvé estendeu a sua mão e tocou minha boca. E Yahvé me disse: Eis que ponho as minhas palavras em tua boca. O que mais? Ele manda ver Mateus 10:19. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Naquele momento vos será indicado o que deveis falar. Mateus 10:19. Também tem, que mais? Marcos 13:11. Quando, pois, vos levarem para vos entregar, não vos preocupeis com o que havereis de dizer, mas o que for indicado naquela hora, isso falarei, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito Santo. Uma versão um pouco diferente de Mateus 10:19, né? Esta de Marcos 13:11. Depois, Lucas 12, versículos 11 e 12. Lucas 12, 11 e 12. E vamos ver aqui, Lucas 12:11, na verdade, né? E depois 12 também. Vamos ver aqui. Lucas 12. Lucas 12:11. Lucas 12:11, isto. Quando vos conduzirem às sinagogas perante os principados e perante as autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defender, nem com o que dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. Muito bem. 21, 14 e 15. 21, 14 e 15. Tende presente em vossos corações não premeditar vossa defesa, pois eu vos darei eloquência e sabedoria, as quais nenhum de vossos adversários poderá resistir, nem contradizer. Bom, aí ele manda ver o versículo 13. Moisés, porém, insistiu: Não, meu senhor, envia quem quiseres enviar. Aí ele manda ver Isaías 6:8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Quer dizer, Isaías se coloca à disposição. E Moisés parece querer tirar, o seu da reta. Não, envia quem tiver que enviar. Mas puxa, como assim quem tiver que enviar? Você tinha que dizer o que Isaías falou, né, para Deus, né? Envia-me a mim. Eis-me aqui. Não, Moisés, não, envia quem tiver que enviar.
Poxa, mas é você, não está claro ainda? Deus está aqui conversando contigo esse tempo todo e já por várias vezes chamando de maneira direta, clara, você para fazer o serviço. Te dando até as palavras que você vai falar, as coisas que você vai fazer, e você fica ainda falando assim de maneira impessoal. Envia quem tiver que enviar. Não, envia-me a mim. Eu estou aqui. Como Isaías disse. Jonas também, né? Tem algumas referências aqui, algumas citações intrabíblicas, que não aparecem em muitas Bíblias, né? O bom da palavra viva é porque tem várias referências internas. Então, Jonas 1, 3 e 6. E Jonas levantou-se para fugir para Tarsis, para longe da face de Yahvé. Ele desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou para ir com eles para Tarsis, para longe da face de Yahvé. O comandante do navio aproximou-se dele e lhe disse: Como podes dormir? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez Deus se lembre de nós e não pereceremos. Então, Jonas tentou fugir de Yahvé, mas Yahvé permitiu que as coisas tomassem um rumo tal que Jonas precisou correr atrás de Yahvé de novo. Não adiantou nada. Aí ele manda ver o versículo 14, que diz assim: E Yahvé ficou irritado com Moisés e disse: Você não tem seu irmão Arão, o levita? Sei que ele sabe falar bem. Ele está vindo ao seu encontro, e o coração dele se alegrará em vê-lo. Manda ver 2 Samuel 6, 7. 2 Samuel 6, 7. Que diz assim: Então a ira de Yahvé se acendeu contra Oza, ou Uzá, e ali mesmo Deus o feriu por causa da sua falta. E ele morreu ali ao lado da arca de Deus. Então, esse aqui é o famoso Uzá. Uzá deu mole, né? Uzá deu mole porque ele conduziu a arca de maneira errada, né? Botou a mão onde não deveria. Para conduzir a arca, você deveria colocar, né, sobre os ombros, né, aquele eixo de sustentação, né, eram dois eixos, né, um para cada lado, e você tinha que colocar, para carregar a arca eram 4 pessoas, e as 4 pessoas deveriam colocar cada um dos 4 eixos de sustentação sobre os ombros, sobre um ombro, né? Uzá não fez isso. Nem é dito que ele agiu com má intenção, ou de sacanagem, ou com menoscabo, desprezo, zombação, nada disso. Pode ser que ele apenas tenha dado mole, não prestou atenção direito. Mesmo assim, Yahvé não perdoou, matou-o, né? É claro que isso aqui é uma ficção, né? Se você levar ao pé da letra, como fazem as pessoas dentro da igreja evangélica, idiotas, sem exceção, todas são semi-dementes mentais, sem exceção, né? Eu era um semi-demente também mental, algumas são dementes mesmo, por completo. Se você levar ao pé da letra, aí você vai realmente ler tudo errado, né? Especialmente na Bíblia. Aí ele dá assim, para você ver agora o versículo... não, ainda dá 1 Reis, né? 1 Reis 11, 9. Yahvé irritou-se contra Salomão porque seu coração se desviara de Yahvé, Deus de Israel, que lhe aparecera 2 vezes. Então Yahvé se irrita com Salomão, aqui em 1 Reis 11, 9. Se irrita com Uzá, ou Oza, lá em 2 Samuel 6, 7. Se irrita aqui em Êxodo 4, versículo 14, com o próprio Moisés, e assim por diante.
Versículo 15: Você vai falar com ele e passar para ele as mensagens. Estarei na boca de vocês dois. Eu lhes ensinarei o que deverão fazer. Falando aqui a respeito do que Moisés seria para o seu irmão Arão. Aí ele manda ver 7 do 1 ao 2. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó. Claro, entre aspas, esse Deus aqui, né? E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Então é como se Moisés fosse Deus e o profeta dele, desse Deus, de Moisés, fosse o próprio Arão. É uma comparação que é feita aqui. E, inclusive, Moisés seria, em termos de hierarquia, superior ao próprio Faraó, que era considerado um deus vivo na cultura egípcia. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Ele manda ver também Números 22, 38. Então Balaão disse a Balaque: Eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Que mais? Manda ver também 23, Números 23, 5, 12 e 16. Números 23, 5. E Yahvé então pôs em sua boca uma palavra e disse: Volta para junto de Balaque, e assim lhe falarás. Aí vem 12. E Balaão respondeu: Não devo eu tomar cuidado de dizer apenas aquilo que Yahvé me põe na boca? Aí vem 23. Pois não há presságio contra Jacó, nem augúrio contra Israel. Então agora que se diz a Jacó e a Israel: Que faz, pois, Deus? 26. Balaão respondeu a Balaque: Não te havia eu dito tudo o que Yahvé disser, eu o farei? Então, é Balaão obedecendo aqui ao comando de Deus, em repetir as palavras que Deus o mandasse, né? Lhe mandasse. Lhe mandasse, tá certo. Depois ele manda ver Isaías 51, 16. Pus as minhas palavras na tua boca, na sombra da minha mão te escondi, para estender os céus e fundar a terra, para dizer a Sião: Tu és o meu povo. Isaías 59, 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz Yahvé. O meu espírito está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se afastarão dela, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz Yahvé, desde agora e para sempre. Aí ele manda ver 16. Arão falará ao povo por você, será ele a sua boca, e você será um Deus para ele. Aí manda ver Hebreus 2, 17. Convinha, por isso, que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos, para ser, em relação a Deus, um sumo sacerdote misericordioso e fiel, para expiar, assim, os pecados do povo. 17. Leve esta vara, é com ela que você fará os sinais. Aí manda ver 4, 2, 7, 9 a 20. São os sinais que ele vai fazer, né, o que Moisés vai fazer com aquela vara ali.